Você é o meu convidado para circular pelas ruas de Caxias no Fala Vereador de carona. Vamos? Fala, vereador. Fala, Rafa. Tem uma carona para mim aí? Fala Vereador de carona de hoje com Lucas Carenhato, vereador, nosso presidente da Câmara de Caxias. Seja bem-vindo, tudo certo? Bora, muito bom, Rafa, estar aqui contigo para gravar essa ideia inovadora aí de vocês. Vamos andar aí essa tarde. Vigiados por todos os ângulos, vereador. Isso aí, muito bom. Para onde vamos hoje? Nós estamos indo para o bairro Reolon. Lugar ali, bairro Reolon, é o beco ao lado do Tega. Tá, então vamos seguir a nossa viagem. Enquanto isso, vereador, tem algumas perguntas. Temos essa das urnas e temos as perguntas fixas da produção. A gente começa num papo mais informal. Bora. O senhor está aí no seu segundo mandato de Exatamente. vereador. Esse ano o senhor está presidente. Como é que o senhor avalia esse 2025 e que legado o senhor deixa nesse seu mandato como presidente da Câmara? Então, passou muito rápido, né? O ano legislativo inicia em fevereiro, mas as demandas do legislativo foram imensas, né? O primeiro ano de uma legislatura, vários vereadores que estavam iniciando a sua caminhada, então todo o processo de reorganização da casa para receber esses novos vereadores, um compromisso muito forte com potencializar o poder legislativo, fortalecer a democracia da nossa cidade, garantir a autonomia dos poderes, dar condições de trabalho aos colegas vereadores, manter o diálogo com todas as bancadas. Isso nós fizemos assim muitas vezes, reuniões com as bancadas e as decisões todas tomadas de forma coletiva. Realizamos um baita congresso, Conquista Tchê, com mais de 70 pessoas, 70 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados também, que participaram. Estamos num processo de inovação, de mudanças, de melhorias na Câmara de Vereadores, implantação de um novo sistema, ampliação do setor de comunicação, prestes a ter a TV aberta, concurso público. Então foram uma série de ações que nós realizamos e ainda temos, né? O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Tudo isso, o ano nem acabou ainda. Pois é, tem muita coisa ainda. Vereador, vamos pra urna? Bora Mas essa lá. aqui dessa vez, ó. Pode ser? Não é a do voto, né? Ainda não. Por enquanto é essa. Eu vou lhe pedir que bote a mão na urna e puxe uma pergunta. Bora lá. Por favor. Vamos ver o que vem aqui. Sempre uma surpresa, né, vereador? Mostre para aquela lente, por favor. Olha só, pergunta auspiciosa. O que é poder para você? E aí, vereador Lucas Carenhato? O que é poder para você? Eu sou um cidadão que tem uma formação política desde muito cedo, né? Vem dos movimentos sociais, vem do meu partido, sou afiliado ao PT desde os meus 16 anos. Então, para mim, o poder está relacionado a uma construção coletiva. O poder não pode ser individual e a função do poder, na minha compreensão, é de representar as pessoas e buscar melhorias para a vida, especialmente dos que mais precisam. Então, é muito mais do que é o poder, do que para que ele serve, que é o que eu tento fazer nessa minha humilde trajetória, estando como vereador, como presidente, já fazia isso como professor, enfim, é no sentido de sempre pensar de que forma, seja como homem público, como professor, como pesquisador, né, o poder que tu tens à frente da gestão pública, na tua sala de aula, ele pode servir para melhorar a vida das pessoas naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Falando em poder, em luta coletiva, em política, em vida pessoal, eu sempre questiono os vereadores e vereadoras que aqui sentam sobre um 1º de janeiro de um certo ano na história, daqui para frente. O ano a gente não fala, o ano fica para o senhor. 1º de janeiro, Lucas Carenhato, prefeito de Caxias do Sul. A primeira e a sua principal atitude. Assim, ó, assinei a posse, vou fazer isso para minha cidade. Pô, já vem assim de não tem um titubeio, né? Aqui não tem pra onde correr, tá tudo trancado. Tá certo. A nossa cidade é uma cidade
bonita, uma cidade acolhedora, uma cidade que se criou com muitas pessoas chegando aqui, né? Aqui já viviam os indígenas, eram negros, imigrantes, veio industrialização, serviços, comércio, enfim, essa cidade que está mudando. Penso que uma das coisas fundamentais que a nossa cidade precisa, teve já no passado e foi perdendo, é a possibilidade de chamar a todos e a todas para participar e construir uma gestão participativa. Ficou redundante, mas é isso. Ou seja, os representantes dos movimentos sociais, as pessoas que vivem nos bairros, né? Antigamente nós tínhamos orçamento participativo, né? Eu entendo que uma ação do fazer seria isso, chamar todos para a mesa para pensar junto a cidade que nós precisamos construir. E do ponto de vista do orçamento, é investir nas políticas públicas que as pessoas mais precisam, seja saúde, educação, transporte público, que são as grandes reclamações que eu que circulo muito, que vivo a cidade, recebo. Então, além de fazer com as pessoas, com todas as pessoas, não apenas alguma parte, mas é priorizar. E gestão pública, como prefeito, a colcha é curta, né? Não dá para cobrir todo mundo. Mas é priorizar e investir recursos, especialmente naqueles que mais precisam. Vereador, o senhor, assim como eu, nasceu em 85, certo? Já o senhor, assim como eu, nasceu no Pompeia, certo? Boa! Como é que o senhor enxerga a cidade de 85 a 2025? Como é que foi essa evolução na visão do senhor? Veja, né? São 40 anos em que a nossa cidade, à época, já cumpria um papel muito importante do ponto de vista de já ser um polo metal mecânico, que atraía muitas pessoas. Mas de 85 para cá, nossa cidade deu um salto, né? Seja do ponto de vista populacional, também de se adequar a todas essas mudanças. Eu lembro quando criança, 94, 95, quando um dos grandes shoppings, à época da cidade, se instalou aqui, né? Essa coisa do comércio, a vinda da internet, as possibilidades todas de contato com outras regiões do país e do mundo. Então eu penso que essa cidade foi ampliando o número de população, foi ampliando, né, foi melhorando a sua capacidade, a sua logística, né? Mas infelizmente essas melhorias todas que a cidade passou nesses 40 anos, eles não chegaram para todas as pessoas. Então também eu fico sempre com esse olhar de nós termos aqui na cidade, pertinho aqui da região central, acesso à tecnologia, a serviços privados de saúde, do que tem de melhor no mundo, e não muito distante daqui nós temos pessoas que ainda passam fome. Então são questões complexas dessa cidade que cresceu, que melhorou, que a sua população avançou muito nesses 40 anos, mas de coisas que precisam também melhorar e evoluir para todos, né? Vereador Lucas Carinhato, bora pra urna mais uma vez? Bora. Tava fácil lá. A primeira? Foi fácil? Então vamos dar uma misturadinha, foi então, mais né? filosófica essa. Vamos primeira. misturar pra, né, depois o pessoal tá lendo lá e falar assim, tá muito fácil pro Lucas, né? Vamos misturar aqui o negócio. Por favor, vereador. Bora lá. Pega Parece no fundo. Rifão de igreja, o rifão. Né? Ganhou o que no rifão, vereador? Vamos ver. Refrão. Se não fosse político, o que você gostaria de estar fazendo? Na verdade, eu não sou político, né? Eu estou político. Estou vereador. Eu sou professor. Se eu não estivesse como vereador, certamente eu estaria numa escola municipal da nossa cidade ou em alguma outra instituição de ensino, que é a minha área de formação, é o que eu gosto e amo também fazer. Vereador, temos mais um tempinho até o nosso destino. Vamos para mais uma pergunta da urna? Bora. Vamos lá, então, lá. por favor. Bora lá. Mexer aqui, senão a turma vai dizer que eu tô pegando. Tá viciada a urna, né, vereador? Só as fáceis. Essa é boa, essa pergunta é muito boa. Já espiei aqui. Qual o principal conselho ou observação que já recebeu de um cidadão comum? E aí, vereador? Qual o principal conselho ou observação que já recebeu de um cidadão comum? Bom, primeiro que, para mim, todos os cidadãos são iguais e têm a mesma importância, né?
Então não tem cidadão comum, o cidadão... Para mim, todos os cidadãos são... Toda palavra tem o mesmo peso. Para mim, sim. Mas algo que me toca muito eu venho de um bairro de trabalhadores, de proletários da nossa cidade, que é o bairro Planalto, que se constituiu ao lado da Marco Polo. E circulo muito a cidade, converso muito com pessoas, com trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que vivem a cidade, que precisam das políticas públicas. Em geral, o que as pessoas me dizem é da importância de, como vereador, estando como vereador, que os meus votos, que as minhas decisões sejam sempre pensando nos que mais precisam. Então, para mim, isso é algo que me faz e que me motiva a seguir como vereador, a propor projetos de leis, a cobrar, a fiscalizar o Poder Executivo, porque hoje, na situação que nós temos em Caxias, eu estou vereador de oposição, cobrando e fiscalizando. Então, eu tento sempre balizar a minha atuação parlamentar pensando nas pessoas que mais dependem das políticas públicas da cidade, seja de segurança alimentar, de habitação, de transporte público, que nós falamos, e tantas outras. Vereador, estamos quase chegando ao nosso destino e eu queria que o senhor olhasse para a nossa lente da verdade e deixasse um recado para o seu eleitor, também para o seu não eleitor, porque o senhor está vereador para toda uma cidade. Um recado para a nossa comunidade caxiense que nos assiste na TV Câmara Caxias. Bora, gente. O recado que eu deixo é que o Poder Legislativo ele tem uma função primordial, muito importante, para que uma cidade possa se desenvolver. As leis todas da cidade passam pelo Poder Legislativo, a fiscalização, as cobranças. Então eu te convido a acompanhar a Câmara de Vereadores. Se eu fui o teu vereador eleito ou também não fui, tens que cobrar dos 23 vereadores para que cumpram o seu papel, tendo como compromisso a melhoria da vida das pessoas. Então, se uma cidade se constrói e pode ser muito mais feliz, essa construção passa necessariamente pelo Poder Legislativo. Vereador Lucas Carinhato, presidente da Câmara Caxias, estamos chegando ao nosso destino, bora lá? Bora! A partir desse... Vereador Lucas Carinhato, chegamos ao destino da sua carona, agora podemos revelar onde estamos e o que estamos fazendo nesse local, vereador. Bora, Rafa, nós estamos aqui no Reolon, nós estamos aqui no Beco, conhecido por algumas pessoas como o Beco do Chamixunga. Fica ao lado do Tega, muitas famílias que moram aqui e uma comunidade que vem reivindicando há muito tempo, né, melhorias. A gente tem a questão da habitação, logo mais nós vamos mostrar aí qual é a realidade ao lado do Tega. Nós estamos numa região da cidade que está crescendo. Aqui ao lado vai ter o San Genaro, são conjuntos habitacionais. Então tem a demanda da UBS, que acaba superlotando, da Escola de Educação Infantil. Então são questões importantes que mostram uma realidade da nossa cidade que muitas vezes não é conhecida pelas pessoas e que a gente está aqui junto com essa comunidade já há bastante tempo cobrando melhorias, desde a drenagem do Tega, para que as pessoas não tenham que ser retiradas daqui quando chove muito, até a garantia de saúde pública, de educação e tantas outras áreas, né? Então é importante lembrar, nós temos uma questão social aqui no Beco, que são as famílias em vulnerabilidade, então política de habitação, de saúde, de educação, que precisa vir alinhada, né, a investimentos relacionados aqui à encosta, o desassoreamento, né, do Tega, nesse caso, que garanta a tranquilidade. E se não for possível manter as famílias aí, é preciso remover essas famílias para um outro lugar, garantindo habitação digna para essas pessoas.
vereador Lucas Carenhato, carona encerrada. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Mas é importante estar relacionado e conhecer os bairros da nossa cidade. Estamos aqui no bairro Reolon, sempre em contato com a população e cobrando melhorias para a nossa gente. Lembrando que as edições completas do Fala Vereador e Fala Vereadora, a audiência confere no QR Code no canto da tela. Muito obrigado, até a próxima.